Olá, meu nome é Daniela Rugimon, eu sou professora da escola Janelas para a Arte e essa é a aula zero do curso Escrita Criativa e Desenvolvimento de Monólogos. Durante todo o curso, eu irei apresentar algumas ferramentas que são interessantes de se conhecer na hora de escrever um monólogo. Mas a primeira pergunta importante a se fazer é: o que é um monólogo? O monólogo é um tipo de texto com características bem específicas e, na maior parte das vezes, ele é interpretado por uma pessoa que está sozinha em cena, mas nem sempre assim, pode ter outras pessoas com ela. Mas o que não acontece é a interação verbal. O monólogo é uma comunicação e, como qualquer comunicação, né, quem fala, fala para alguém. Ou seja, é a relação entre locutor e interlocutor. Mas se às vezes a pessoa está sozinha em cena, para quem aquele monólogo é direcionado? Quem é o interlocutor? Com quem a personagem está falando? Não existe uma única resposta possível. Como tudo na escrita, isso é múltiplo, né? O que eu posso fazer aqui é apresentar algumas possibilidades. E a primeira que vem na nossa cabeça, mais fácil de pensar talvez, é que a personagem esteja falando com ela mesma, né? Em um monólogo assim, a personagem pensa alto, ela extravasa algumas emoções, ela vive um conflito interno, ela conversa com uma parte dela que ela já foi, ou ela fala com ela mesma sobre uma coisa que ela não gostou, alguma angústia, e o público naquela situação apenas presencia, ele testemunha, é como se ele fosse uma testemunha invisível de todo aquele conflito particular. Agora vamos pensar em uma segunda possibilidade. A atriz ou o ator quebra a quarta parede e fala diretamente e intencionalmente com o público, assumindo que aquele é um espaço de teatro, um espaço cênico, ou até um filme, se for o caso, acontece também por muitas vezes, ou até mesmo um livro, né? A personagem pode falar com o leitor diretamente. Outra alternativa também é a possibilidade de se reportar ao público, como se esse, né, o público, fosse parte da trama também, fosse uma outra personagem, né, inserido ali naquele contexto. Por exemplo, um homem que fala das suas angústias com um psicólogo. Né? Ele está numa sessão e fala de alguns traumas, algumas fobias, algumas coisas que ele não consegue superar. E durante toda aquela fala, recebendo o texto e o olhar do ator naquela troca, o público se sente por muitas vezes o próprio psicólogo. É como se ele habitasse a pele dessa personagem também. É muito comum também se ver em monólogos a personagem conversando com um ser que é inanimado. E claro, como um ser inanimado que ele não vai responder de volta. Mas mesmo assim, ele é o destinatário daquele texto. Por exemplo, a personagem pode desabafar com o diário, ou pode discutir com uma foto, ou pode descontar toda a ira dela num bichinho de pelúcia, por exemplo. Isso é muito usado. A personagem também pode conversar com outra pessoa que está fora de cena, que nunca entra e nem responde, como se fosse em outro cômodo, como se estivesse longe, ou quem sabe até ela já foi embora e a personagem que está em cena não sabe. O público não vê essa pessoa porque essa pessoa não entra, mas pelo que é dito no texto, fica clara a existência dessa pessoa. E fica claro também que aquela que está em cena falando está direcionando tudo que ela fala para essa que está lá fora. Por último, aqui na nossa aula zero, vamos falar da opção dessa personagem estar com outra em cena, mas essa outra não interage verbalmente. A personagem fala e a outra em cena, no máximo, tem ações físicas, reações, algumas partituras corporais, entra ou sai de cena, mas quem tem a voz ativa que conduz toda a história é apenas uma voz, que é da personagem principal.
Para esse último caso que eu falei, eu posso dar um exemplo de texto onde a personagem fala e a outra apenas tem ações físicas, que é o monólogo dramático a mais forte do Strindberg, que, aliás, eu recomendo a leitura. Então é isso. Esse é o fim da aula 0. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero mais ainda poder te ver nas próximas aulas também, para que a gente possa falar de mais conteúdos e trocar mais experiências, tá bom? Até a próxima. Tchau!